Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Pesquisa aponta que apenas 15% dos eleitores brasileiros se identificam com a esquerda. É isso mesmo. Uma pesquisa divulgada na quinta-feira 26, realizada pelos institutos Data Senado e Nexus, revela o posicionamento político da maioria dos eleitores brasileiros. O levantamento entrevistou 21.808 pessoas nas 27 unidades da federação e mostrou que 29% dos eleitores se consideram de direita, enquanto 15% se identificam com a esquerda e 11% com o centro. Um expressivo grupo composto por 40% dos eleitores não se alinha a nenhum desses aspectos e 6% não souberam ou não quiseram responder. E Moraes fica encurralado no caso Daniel Silveira. O complemento do exame criminológico exigido pelo ministro Alexandre de Moraes foi entregue nesta sexta-feira. No documento, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro repetiu o que já havia informado anteriormente ao ministro no primeiro laudo. Ou seja, o ex-deputado está apto a obter a progressão de regime que vem solicitando há meses. As 5 análises adicionais a quais Silveira precisou se submeter mostram que o ex-deputado tem plenas condições de voltar à sociedade. O ex-deputado respondeu às 10 novas perguntas determinadas por Moraes. Em um dos questionários, Silveira disse ter noção da gravidade do delito e que reconhece a própria responsabilidade, porém afirma que à época dos fatos não tinha consciência de que seu comportamento poderia configurar delito desta gravidade. E alega que seus comportamentos foram movidos por forte emoção e pelas particularidades daquele momento político. Além de Moraes, seu advogado Paulo Faria afirmou que também denunciará o PGR Paulo Gonet, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também será denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ação será movida pelo advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Nos próximos dias, Faria vai a Washington para que a Organização dos Estados Americanos tome conhecimento da situação. Para Faria, Gonet repete crimes de Moraes ao ser omisso no que diz respeito à conduta do magistrado. Segundo Faria, Gonet incorreu em crime de responsabilidade. Isso porque o Procurador-Geral da República teria violado o artigo 40 da Lei 1079/50, que trata das responsabilidades do ocupante do cargo. E nesta sexta-feira, Moraes recebeu o complemento do exame criminológico de Daniel Silveira, feito por ordem do magistrado. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro repetiu o que já havia informado ao ministro do STF no primeiro laudo. O ex-deputado está apto a obter a progressão de regime que vem solicitando há meses. Ana, eu não sei mais o que esperar aí desse caso do ex-deputado Daniel Silveira, ele que pede análise da progressão de regime, a mudança do regime prisional. Mais uma vez agora, a administração penitenciária deu ok para o exame criminológico do Daniel Silveira. Agora é esperar. Está mais uma vez, mais um caso nas mãos do ministro Moraes. A esse ponto, Paula, eu acho que todos nós, principalmente o próprio Daniel Silveira, já não deve ter mais nenhuma esperança da soltura imediata, né? Porque o modus operandi do Alexandre de Moraes é sempre esse, né? Pedir mais alguma coisa, pedir mais alguma coisa, pedir mais alguma coisa, como nós vimos com o Felipe Martins, né? Toda vez que o Felipe apresentava provas de que ele não havia saído do país, Alexandre de Moraes vinha com mais um pedido, mais uma demanda. Agora, é interessante que agora o nome do Gonet
será denunciado também nos Estados Unidos por crime de tortura contra o Daniel Silveira, porque a gente vem mostrando aqui, Paula, esse quebra-cabeça que está sendo feito aqui nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Muita gente fica esperando, né, uma bala de prata, não, agora vai, agora foi o Elon Musk, agora isso, agora aquilo. Mas, na verdade, todo esse quebra-cabeça sobre o Brasil está sendo montado. Uma das partes importantes desse quebra-cabeça é aquele relatório de 541 páginas que está na Câmara, na Casa dos Representantes, sobre o Twitter Files Brasil, que mostra toda a censura implementada por parte do Tribunal Superior Eleitoral e que também mostra as perseguições políticas, com o nome do Daniel Silveira correndo ali também. E aí, Paula, eu repito aqui a informação, né, que eu disse, a minha análise em relação à retomada da maioria dos republicanos na Câmara e no Senado, na Casa dos Representantes e no Senado. Porque se realmente os republicanos retomarem a maioria no Senado e também na Casa dos Representantes, não precisa esperar Donald Trump vencer a presidência. Se vencer, vai ser ainda, acho que um peso muito maior e sanções muito mais graves podem vir para o Brasil, já que, como falamos aqui, agora está exposto aqui nos Estados Unidos, e é a matéria hoje em todos os jornais, os planos do Irã para tentar assassinar Donald Trump. Mas em relação a tudo sobre direitos humanos, sobre a institucionalidade de Alexandre de Moraes, o desrespeito à própria Constituição do Alexandre de Moraes, forçando empresas americanas a desrespeitar a nossa própria Constituição. Lembrando que depois dos Twitter Files Brasil, o Elon Musk disse: a lei violou a lei. Ou seja, o Alexandre de Moraes violou a Constituição e agora eu tenho que violar a Constituição brasileira porque o juiz da Suprema Corte está me obrigando a violar a Constituição brasileira. Cai também naquela lei anticorrupção que eu sempre comento aqui, a FCPA. Então, Paula, todas essas pecinhas vão sendo encaixadas quando o assunto é Brasil. E aí, de novo, se os republicanos retomarem a maioria nas duas casas, a coisa pode ficar bem mais séria para todos esses personagens aí que insistem, que são personagens teoricamente, né, da lei no Brasil, mas que insistem em violar a lei. O Barroso fez o resumo da ópera, né, Ana? Todos os ministros concordam com o Alexandre de Moraes e o procurador-geral também. Sempre. De vez em quando ele faz uma observação, uma restrição qualquer e tal, mas se ele agisse com a franqueza, a honestidade, né, e a coragem que o meu Ministério Público já mostrou atrás, e se ele quisesse justificar a importância que o Ministério Público lutou para ganhar durante tanto tempo e está perdendo agora, ele teria enquadrado em algum artigo legal, ou em mais de um, o Alexandre de Moraes quando ele confessou, né, como provam as reportagens publicadas pela Folha de São Paulo, confessou que pediu que fossem fabricadas provas que incriminassem a Oeste em algum delito. Não importa que seja um ministro do Supremo, não importa. Quem faz isso é criminoso. E o Procurador-Geral da República está lá para localizar criminosos aí da classe executiva. Ele finge que não viu, finge que não leu. Isso. Fala. E o Bonet passou liso na sabatina do Senado. Ele teve 65 votos. O Dino, naquela sabatina dupla, uma invenção, uma excrescência dentro do Senado inventada pelo Alcolumbre, né, que colocou os dois naquela discussão anterior ainda na comissão, ele teve, o Paulo Gonet teve 65 votos e o Dino que teve um placar mais apertado, 47 votos. Os senadores estavam preocupados só com a questão do Dino. E aí nós temos esse Procurador-Geral da República que, enfim, ele não vê crime
na fabricação de provas a pedido de um ministro supremo, como as reportagens mostraram. Nada disso é um problema. Deixa eu passar rapidamente aqui para o Alexandre. A gente traz essa informação de que o advogado Paulo Faria, advogado do ex-deputado Daniel Silveira, agora o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido um complemento ao exame criminológico. A Secretaria Penitenciária deu ok mais uma vez e agora o advogado aguarda o exame, análise dessa mudança de regime prisional do ex-deputado Daniel Silveira. Lembrando que o Paulo Faria já havia dito, o advogado, que ele iria denunciar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto o ministro Alexandre de Moraes. A gente traz a informação agora que Paulo Gonet, procurador-geral da República, também será denunciado. Será que vai fazer algum efeito, Alexandre, diante dessa novela, né? Tá, toda semana é um episódio diferente. Nem poderia ter começado a novela, né? Era só obedecer ao artigo 53, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Né? Ponto final. Tá na Constituição. Na Constituição locuta causa finita. Né? Mas, então, está indo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, São José da Costa Rica, pode ir para a Haia, tem gente indo para o Congresso americano. Por quê? Porque tem o Conselho Nacional de Justiça, que não atinge o Supremo. Né? Tem o Conselho Nacional do Ministério Público, que eu não sei se tem jurisdição sobre o Procurador-Geral. Né? E tem o Supremo, que já tem os processos que já estão no topo. Não tem a quem recorrer quem é processado no Supremo. Não tem recurso, não tem direito de defesa, porque acaba ali, o recurso é o próprio Supremo. Né? E essa é a questão. Por isso, Raquel Dodge mandou arquivar tudo isso. Os processos que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo. Mandou arquivar. Só que não se ligou para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Então, é por isso que está tudo aí. E agora fazer o quê? Né? Por isso que as pessoas estão indo se queixar. Não pode mais se queixar para o Papa. Em 1500 se queixaria para o Papa, agora não pode mais. Então, vão se queixar para o Congresso americano ou para essas cortes internacionais, Haia ou São José da Costa Rica. E para voltar a operar no Brasil, Moraes determina que X terá que pagar 10 milhões em multa. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira que a rede social X, antiga Twitter, pague uma multa de 10 milhões de reais para que possa voltar a operar no Brasil. A penalidade decorre do descumprimento de uma ordem judicial emitida em 18 de setembro. A informação é do portal R7. Ministro Alexandre de Moraes nega o desbloqueio imediato do X e diz que rede ainda tem que cumprir exigências judiciais. Está aí, então, a gente traz um trecho da decisão do ministro diante de todo exposto, para que a X Brasil Internet retorne imediatamente às suas atividades em território nacional, determina o quê? Aí começa de novo, parece cartório, né? A X Brasil Limitada informe com a expressa anuência da Starlink se os valores devidamente bloqueados serão utilizados para o adimplemento final da multa aplicada com a consequente desistência dos recursos interpostos. Tem mais ainda. Mais imposições. Efetue o imediato pagamento da multa de 10 milhões de reais em face do descumprimento da ordem judicial do dia 18 de setembro por 2 dias, os dias 19 e 23 de setembro. E mais uma ali, a representante legal Raquel de Oliveira Vila Nova, né? Vila Nova Conceição. Efetue o imediato pagamento da multa aplicada no valor de 300 mil reais. Está aí notícia que acaba de chegar, intime-se os advogados regularmente constituídos aí pelo X. A gente estava discutindo aqui no bloco anterior quando o X seria liberado e está aí então o ministro Alexandre de Moraes trazendo mais imposições. Vamos lá, só na primeira página, podemos voltar à primeira página? Porque ele inclui a Starlink aí. A Starlink entrou com recursos no Supremo Tribunal Federal, como se espera, obviamente, assim que funciona na Justiça, você discorda. E é assim que os ministros queriam, entra com recurso, não é uma desobediência, você está questionando uma decisão judicial. Pelo que eu estou entendendo aí, a Starlink entrou com recurso por causa da cobrança completamente absurda na conta dela, que é uma empresa apenas porque
A ligação é que o Elon Musk também é sócio dessa empresa, mas são outros sócios. E ela está questionando o porquê que ela teve que pagar uma multa do X. E ela entrou com recursos para recuperar esse dinheiro. Ele está condicionando a Starlink, dizendo, olha, não vou mais reclamar da justiça brasileira, vou retirar todos os recursos. Qual é o sentido disso? Bom, não tinha sentido desde o começo, mas ele está pedindo para você não exercer o seu direito de apresentar um recurso à justiça. Esse é o ministro do Supremo, esse é o Supremo Tribunal Federal. Bom, nada mais imperial do que isso, né? Não questionem o imperador. Deixa eu Pelo que eu passar estou entendendo para o é isso, Alexandre, né? informação nova aí que acaba de chegar. Então, o ministro Alexandre de Moraes, por enquanto, não vai desbloquear a rede social, a plataforma X no Brasil, enquanto, então, a empresa não disponibilizar mais documentos, são mais exigências. O ministro aí parece ganhar tempo, não tem pressa aí para analisar esse pedido. Enquanto isso, vai cobrando multa, né? Vai cobrando multa. Parece aqueles filmes de faroeste do juiz justiceiro, né? Parece. Mas, enfim, não é surpresa, né? Não é surpresa. Surpresa seria se, de repente, ficasse tudo claro, né? Não, a Starlink não tem nada a ver, erramos, né? Sinto muito, está dispensado, né? É dos tempos, eu lembro dos tempos em que o Gilmar Mendes era o juiz que defendia essas coisas, né? Eu vou mais para trás, eu via o Tribunal Superior Militar fazendo isso com pessoas que eram presas por subversão, e os generais do Superior Tribunal Militar disseram, não tem prova, isso é um exagero, isso é uma bobagem, manda soltar. Ainda um dia desses eu ouvi de um velho general dizendo, fulano, né, tinha mania de ver comunismo em tudo, e eu mandava soltar. Eu era ministro, lá mandava soltar. Então, hoje não tem mais isso. Hoje é dureza, né? Starlink, será que a Starlink vai pagar? Vamos esperar. 22 milhões de brasileiros estão esperando por isso. Você só confirma a capa desta semana, né? Psicose, caso clínico, coisa de louco. Né? Leiam o Alienista, Machado de Assis, é isso aí. O Alexandre está... Levantou a mão, Alexandre, para complementar? Eu lembrei há pouquinho o Sigmund Freud, né? Ele tem um livro chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá aí. Imagina se o Freud vivesse hoje, tomasse conhecimento dessas coisas do Brasil, e o George Orwell também. Puxa, teria um material. E o Kafka também, né? Meu Deus, o que escreveriam sobre o Brasil? Dizia assim, nossa, como éramos amadores, porque os profissionais chegaram agora, né? O livro Processo se transformou num clássico eterno, aí, com um caso. Sim. O Alexandre, a vara criminal dele tem mais de 2.000, só dele. Não, mas se eu entendi o que está ali naquele primeiro texto ali da decisão, ele está dizendo que a Starlink não pode recorrer do que ela considera um erro da justiça. É cobrir o rombo como é que chama aquela loja? Americanas. Sim. Com dinheiro da Ambev. Tem sócios das duas empresas aí, ali desse rombo, né? Você acabou de proibir o Obra da Mas Ambev. o mais grave Diga, Ana. não é o pagamento da multa apenas, porque mesmo se pagar a multa, mas se não desistir dos recursos interpostos, não adianta a multa, vai continuar tudo bloqueado. Então tem que pagar a multa absurda e com a consequente desistência dos recursos interpostos, ou seja, tem que pagar e desistir. Que absurdo isso! Paga e não reclama. Indicação de direito, porque juiz julga o recurso, ele não pode proibir você de entrar com recurso. É uma coisa, é a demência do direito, não se pode. Você fala, não, até porque ele deveria levar isso para uma turma. Então, como você desiste, então ele não vai levar. Desiste não, ele manda desistir. Sentença mandando você desistir de recurso judicial? Nunca vi isso. Não estamos em tempos normais. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.